Olá, tudo bom? Vamos falar um pouquinho de psicologia? Nós vamos falar a partir do artigo da Maria Cristina Cavalieri França. E o artigo está intitulado Identidade Rotulada, lugar do psicodiagnóstico na construção do homem no conceito de si mesmo e suas implicações futuras. Primeira coisa, como a gente sempre vai dizer, quando você pega um material, você tem que saber o que é esse material. Aqui na revista científica multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, a gente tem todas as indicações para você se encontrar de quem que é o material, titulação dos autores. Isso facilita com que você possa receber melhor as informações, saber de onde a informação está vindo, compreender o nível de linguagem da publicação, dessa informação e as fontes de pesquisa. Lembre-se, a revista é uma revista científica em HTML, não é um site. Por isso, essas constatações são importantes para que você, como pesquisador, como pesquisadora, consiga escolher o que é melhor para o seu material e para a construção do seu conhecimento. Quais os mecanismos que nós vamos ter aqui? O primeiro ponto é a gente saber, por que tem esse umzinho aqui depois do título? Se você clicar nele, você vai ver que esse trabalho, esse texto, esse aqui, umzinho, refere àquele lá de cima. Esse texto foi apresentado como trabalho de conclusão do curso de Psicologia da Universidade FUMEC no segundo semestre de 2015, com ênfase socioclínica. Então, ela apresentou em 2015 esse material como critério de conclusão. Hoje, a autora tem graduação em psicologia e tem pós-graduação em terapia cognitiva comportamental. E o orientador, naquela época, nós não sabemos se tem o contato, houve uma evolução na questão de currículo, mas na época ele possuía especialização em psicoterapia humanista. Ele foi enviado para Núcleo em novembro de 2020 e aprovado em janeiro de 2021. Esse é o período que varia de artigo para artigo, porque tem que atender solicitação dos pares, modificações, adequações, enfim. Mas o importante é que foi aprovado e está aqui. Os autores são Maria Cristina Cavalieri França e Carlos Roberto Ferreira da Silva. O que nós vamos aprender com esse material? Este artigo objetivou identificar quais são as possíveis implicações do psicodiagnóstico fundamentado no CID-10, no que se refere à construção da imagem de si mesmo segundo a abordagem centrada na pessoa. Dito isto, ele foi desenvolvido através de revisões bibliográficas e também apresenta a menção de um caso clínico que nos permitiu evidenciar a possibilidade de um enquadramento favorecer um adoecimento e não apenas se prestar a indicação de um tratamento, de modo que seja realizado através de um levantamento reflexivo, tomando o cuidado necessário para que o psicodiagnóstico não interfira no processo da tendência de autoatualização do paciente envolvido. Como palavras-chave, o psicodiagnóstico, o enquadramento e a autoatualização do sujeito. Bom, o que acontece aqui, né? Para a gente entender um pouquinho desse cenário. O psicodiagnóstico são aqueles, quando o médico, especialmente o psiquiatra, denomina, né, diagnostica o paciente com uma doença, como uma síndrome, um transtorno de pânico, uma síndrome de bipolaridade. E aí, quando ele faz esse diagnóstico do paciente, ele interfere, né, ele entra com medicamentos e muitos pacientes acabam não conseguindo mais encontrar-se, né, construir-se, atualizar-se, e acabam ficando dependentes do remédio e apoiados nesse psicodiagnóstico. A autora, né, os autores, eles vão trabalhar justamente isso, com relação à busca pela consciência dos profissionais que trabalham com a saúde mental e com os diagnósticos que eles dão como especialistas para o paciente, uma vez que esses diagnósticos, uma vez que eles são formulados, uma vez que eles são proferidos,
podem e certamente interferirão na vida desse indivíduo. E os autores buscam exatamente esse caminho de conscientização. Eles começam esclarecendo que a atividade diagnóstica tem como propósito avaliar uma pessoa para a compreensão do momento pelo qual ela esteja passando. Em psicologia, essa atividade cumpre etapas. Inicia-se com uma entrevista. Em seguida, o processo se desenvolve a partir da aplicação de testes e técnicas psicológicas e é finalizado com a devolução, que poderá acontecer com uma ou mais entrevistas finais. Quanto às entrevistas finais, também denominadas de etapa devolutiva, Almeida afirma que é preciso saber lidar com a ansiedade emergente do processo realizado, buscando esclarecimentos para as lacunas de algumas colocações e assumindo a iniciativa em momento de impasse. Sendo assim, é possível inferir que quadros de ansiedade têm sido um estado frequentemente observado nessa etapa e que nesse processo poderão acontecer lacunas e impasses que passarão a compor a vida da pessoa, além dos sintomas que foram mapeados até o momento anterior da devolutiva. E aí, os autores começam falando um pouquinho sobre isso, sempre se apoiando em autores. Então, aqui eles falam sobre o transtorno mental como doença, fazem um pouquinho dessas concepções e conceituações históricas, de acordo com a literatura, falam sobre os exames, né, as etapas de você diagnosticar ou realizar um diagnóstico no sentido psicológico, psiquiátrico, psíquico de forma geral do paciente. Trata na sequência sobre o mapeamento das implicações da devolutiva no relato de Ana que se referem ao psicodiagnóstico recebido. E aqui nessa parte, a autora fez, obviamente, colocou o nome fictício, né, de Ana, para não haver nenhuma forma de identificação do paciente. Coloca a idade e vai fazer esse relato, que foi a dificuldade, né, de trabalhar com uma paciente que foi psicodiagnosticada com síndrome de pânico, e a partir de então ela começou a se apoiar na medicação, não acreditando que seria capaz de viver sem. E essas medicações psíquicas que trabalham com psíquico de forma geral, elas costumam apresentar efeitos colaterais bastante nocivos, especialmente utilizados em longo prazo, principalmente no caso de demência, Alzheimer, outras manifestações clínicas não bacanas pelo uso desses medicamentos por longo tempo, né? Então, essa paciente em especial, ela foi diagnosticada com síndrome do pânico, se deu bem com uma medicação e na retirada da medicação, que o médico já tinha liberado, falado que não precisa, ela não confiou. Então, ela começou a criar dentro de si uma realidade que ela não conseguiria, porque ela, enquanto sujeito, precisaria. Ela é uma pessoa doente e precisaria do remédio para o resto da vida. Então, ela procurou o tratamento, né, ou o tratamento psicológico, justamente o terapêutico, para trabalhar com essas questões que permearam a construção e a autoatualização de si mesmo. Os autores apresentam o caso, em seguida fazem aqui a discussão no sentido de construção da imagem de si e o psicodiagnóstico, fazem uma discussão das falas tanto da paciente quanto da literatura, o que a literatura tem para observar nesse processo, e fazem a conclusão aqui, que foi bem interessante. Essa pesquisa desenvolveu-se com o objetivo de levantar possíveis implicações do psicodiagnóstico fundamentado no CID-10, no que se refere à construção da imagem de si mesmo, segundo a abordagem centrada na pessoa. Propiciou verificar através do caso clínico de Ana que ela passou a se justificar e a se defender para não realizar na vida, partindo do pressuposto de que os riscos que corria ao simplesmente viver se diferenciavam das outras pessoas, uma vez que ela estava classificada no Código Internacional de Doenças. Assim, as sensações que experimentava em seu corpo passaram a ter a roupagem de doença. A partir dos referenciais teóricos estudados, constatou-se que esses efeitos do diagnóstico
podem ir bem além da sua proposta de discriminar o melhor caminho para ajudar esse cliente ou paciente. Uma vez que existe uma pessoa que o recebe, ele dá o formato de um fenômeno vivenciado. Revelou-se que um psicodiagnóstico pode interferir no processo da tendência à autoatualização, causando impacto negativo na construção do conceito de si mesmo. Neste sentido, espera-se ter levantado uma reflexão sobre o alcance de um psicodiagnóstico e aos cuidados necessários de realizá-lo, para que este não seja uma imposição dada por uma classificação que reduza a noção do eu a sintomas e causa uma ruptura no processo de autoatualização. E isso é muito interessante, são discussões científicas. A gente vê que essa foi uma percepção da aluna, né, hoje já formada, já profissional, com uma experiência, já com especialização, mas da época da sua graduação dentro da experiência clínica, e foi uma percepção que levou esse questionamento e possivelmente se tornará ou já se tornou base para outros estudos. Então, esses processos de conscientização, reflexões, servem não só no sentido acadêmico, mas também no sentido profissional e no sentido da sociedade. Muitas vezes nós nos apoiamos em algumas ideias que nos são impostas, usamos doenças como amuletas e deixamos de viver. É interessante e eu quero que você termine esse vídeo com essa reflexão para entender e compreender se você conhece alguém ou se você mesmo não fez isso ou faz isso na sua vida. Não esquece de refletir, deixar seu comentário aqui, se inscrever no canal, a compartilhar esses vídeos e ajudar a gente a construir um mundo melhor com consciência e sociedade evoluída.